Olá, vamos iniciar agora a aula sobre suplementação no esporte. O consumo de suplementos ele tem sido investigado e relatado em diversos estudos. Todos esses estudos aqui, até o último aqui lá de Lavras, são estudos realizados no Brasil e que mostram percentuais de usuários de suplementos bastante relevantes, né? Então a gente tem aqui, ó, nesse estudo aqui no Espírito Santo, 70% da população investigada fazia ou já tinha feito uso de algum suplemento, né? A gente tem aqui de São Paulo, de 2003, 23,9%, tá? A gente tem aqui de Belo Horizonte, 36,8%. Um estudo realizado aqui em Lavras, a gente encontrou 78% da população de pessoas que frequentavam a academia fazendo uso ou que já fizeram uso regular de suplemento. E o colégio americano ele estima aí que de 37 a 89% dos atletas fazem uso de algum suplemento esportivo. Daí a gente vê a relevância desse tema no esporte, porque as pessoas de fato têm o costume de usar de maneira frequente diversos suplementos. Tá? De modo geral, esses suplementos eles são mais consumidos por homens, mas as mulheres têm aumentado a participação nesse uso também, e pessoas mais jovens, principalmente abaixo de 30 anos. E as principais fontes de indicação têm sido, né, por iniciativa própria, tá? O amigo, alguém assim. Lembro que não é necessário a prescrição para se comprar um suplemento, o sujeito pode entrar no site, comprar, ir numa loja e comprar. A gente tem a indicação por nutricionista, que seria, a meu ver, o principal profissional que deveria fazer a prescrição. Mas ela tem aumentado, né, quando a gente observa os estudos, mas ainda é muito baixa. E muitos também fazem uso a partir da indicação do instrutor de academia, geralmente educador físico, que está ali no dia a dia, né, relacionando com a pessoa, ou o próprio treinador do indivíduo, e que também às vezes faz essa indicação. Não deveria fazer, né? E médico, tá? Mas também com a participação muito pequena. O que seria, né, um suplemento esportivo? A gente não tem uma definição, mas tem alguns conceitos, né? Esse grupo de autores aqui entendem que é um tipo de recurso ergogênico usado por atletas e esportistas com o intuito de melhorar o rendimento esportivo, tá? A Anvisa, na resolução mais atual dela sobre suplementos alimentares, ela coloca que suplemento alimentar, aí não especificamente o suplemento esportivo, né, porque abrange todos os suplementos alimentares, são produtos aqui para ingestão oral, apresentando em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, seja de forma isolada ou combinada. Quando a gente pensa na palavra suplemento, né, a gente tem sempre aquela ideia de algo a mais. Mas se a gente observar no dicionário, o suplemento também pode ser aquilo que se junta a alguma coisa para completar. E para muitos suplementos, como por exemplo suplementos proteicos, a gente deveria pensar dessa maneira. Eu vou usar um suplemento proteico para complementar a dieta do sujeito, de modo a atingir as necessidades, né, ou os valores recomendados para aquele sujeito. Tá? E não dar uma quantidade extra de proteína, por exemplo. Então a gente deveria pensar na maioria dos suplementos, para alguns isso não vale, como aquilo que se junta à dieta para complementar a sua composição de modo que ela fique adequada e equilibrada. A gente ainda tem, né, os recursos ergogênicos. O que é considerado um recurso ergogênico? Recurso ergogênico é qualquer substância ou artifício que o sujeito utiliza para melhorar o desempenho físico. Né? Do grego, ergon significa trabalho e gênero, produção. Então, dentro dos recursos ergogênicos, a gente tem algumas classes, né? Tem os recursos ergogênicos mecânicos, por exemplo, o maiô que o pessoal da natação utilizou por um tempo, que melhorava, né, o deslizamento sobre a água, diminuindo o atrito, que fez muita gente bater recorde naquela época. Uma bicicleta melhor, um tênis melhor, tudo isso pode ser um recurso ergogênico mecânico. Psicológico, né, qualquer coisa que diminua a ansiedade do sujeito. A gente já viu grandes atletas perdendo a competição por ficar nervoso, né, no momento decisivo da competição. Então, qualquer coisa que faça o atleta aumentar a autoconfiança, por exemplo, pode ser um recurso ergogênico psicológico. Os fisiológicos, né, que são, por exemplo, treinar em lugares com altitude elevada, porque isso vai aumentar a formação de glóbulos vermelhos e, consequentemente, pode melhorar o transporte de oxigênio e trazer alguma vantagem competitiva em locais mais baixos.
A gente ainda tem os farmacológicos, né, como por exemplo os esteroides anabolizantes, que são um problema no esporte, muitos esportistas usam para melhorar a recuperação muscular, ganhar a massa muscular. E os nutricionais, que aí a gente tem uma série deles, que é o que a gente vai utilizar, vai discutir aqui nessas aulas. Tá? Em relação à legislação, quem regulamenta a comercialização desses suplementos esportivos e alimentares no Brasil é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela fez uma portaria, que foi a primeira regulamentação mais específica de suplementos esportivos, em 98, né? E aí lá tinha 6 categorias de suplementos, tá? Na época ela chamava de alimentos para praticantes de atividade física. Quando foi em 2010, ela revogou essa portaria e publicou aqui uma RDC, a RDC 18, em 27 de abril de 2010. E aí a gente continuou com 6 categorias, tá? Só que houve algumas mudanças. Então, primeiro, algumas categorias se mantiveram, por exemplo, repositores hidroeletrolíticos, né, os suplementos proteicos, e outros foram excluídos. Por exemplo, os aminoácidos cadeia ramificada, que estavam na portaria anterior, foi excluída. Por que a Anvisa excluiu? Porque ela entendia que não havia evidência científica suficiente para dizer que o uso de BCA trazia melhora no desempenho no esporte, né? E ela incluiu a suplementação de creatina, que não estava na anterior, baseado nas evidências científicas que se tinha até aquele momento. Inclusive a creatina chegou a ter sua venda suspensa por um período, né, antes dessa resolução aqui, e depois ela foi até incluída na resolução, considerando que é um suplemento que tem bastante evidência científica de possível melhora no desempenho esportivo. Incluiu também a cafeína, que é outro suplemento também que a gente tem uma literatura bastante robusta em relação à melhora no rendimento esportivo, tá? E um detalhe aqui também é que antes ela colocava como alimento para praticar atividade física, e aqui em 2010 ela já começou a chamar de, né, suplementos para atletas, né? E aí isso tem algum impacto, porque atleta é diferente de um praticante de atividade física. Né? As pessoas que estão nas academias, a maioria são praticantes de atividade física. Não são atletas mesmo, tem um volume, carga de treino que tem um atleta, né? Isso aqui a indústria não achou muito bom, né? Porque quando estava praticando atividade física, você já dá uma liberdade para a maioria das pessoas consumirem. E a Anvisa gostaria que esse consumo ficasse mais restrito aos atletas mesmo. E agora, em 2018, a Anvisa lançou a RDC 243, que revogou a anterior, que é a RDC 18 de 2010, tá? Essa daqui, ela é uma RDC mais ampla, então ela dispõe aqui sobre suplementos alimentares. Então a gente tinha a RDC 18, que era só de suplementos esportivos, suplementos para atletas. E agora misturou tudo, né? Eu achei que essa mudança não foi tão interessante nesse aspecto. Mas essa aqui trata de suplementos alimentares e dentro deles estão os suplementos esportivos. Eu destaquei algumas características dessa resolução. Eu aconselho pegar a resolução, isso está disponível na internet, e ler na íntegra, tá? Mas eu destaquei alguns pontos aqui que são importantes. Então, primeiro, né? No artigo 9, ela fala o seguinte, que as quantidades de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos contidos nos suplementos alimentares devem atender aos limites mínimos e máximos estabelecidos nos anexos 3 e 4 da Instrução Normativa número 28, de 26 de julho de 2018. Então, para eu saber qual é a quantidade mínima e máxima que um produto pode ter, pensando no suplemento esportivo, eu vou ter que consultar essa instrução normativa. Isso não vai estar aqui na resolução 243. Então, a instrução normativa número 28 precisa ser consultada para verificar isso. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Além disso, na resolução aqui, no artigo 14, ela fala algumas questões a respeito da rotulagem. Então, na rotulagem tem que ter aqui recomendação de uso, né? Incluindo a questão de faixa etária. Então, por exemplo, se for um produto destinado para criança, tem que colocar de qual faixa etária. É de 0 a 3 anos? É de 0 a 12 meses? É só para lactente, por exemplo? Tá? Ou é para adulto? Tem que colocar lá a quantidade e a frequência de uso, né, para cada grupo populacional. Tem que dizer lá que esse produto não é um medicamento, porque é um alimento, né, um suplementar alimentar, e que o sujeito não deve exceder a recomendação diária de consumo indicado na embalagem. Isso é até interessante, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que consomem suplementos proteicos
e colocam qualquer quantidade, né? Vai se entupindo de proteína e consumindo quantidades excessivas, que a gente já viu que não traz benefício nenhum. Então, talvez um alerta ali no rótulo para não consumir em excesso possa melhorar essa questão. E ainda fala para manter fora do alcance das crianças, né? Até porque as crianças não têm o discernimento de uso daquilo e possam fazer um uso inadequado. Ainda na RDC 243, no artigo 15, trata lá da rotulagem nutricional, que é a parte que fala da composição de nutrientes lá. Então coloca lá que a porção declarada na informação nutricional ela deve ser a quantidade diária recomendada pelo fabricante, tá? De acordo com os grupos populacionais a qual se destina o produto. Que a informação nutricional ela deve conter as quantidades de todos os nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, né? Então uma descrição detalhada do produto, e ainda fala do percentual do valor diário, né? Que deve ser declarado para cada um dos grupos. Aí tem uma coisa interessante, porque para se calcular esse percentual de valor diário, tem que se consultar uma outra RDC, que é a número 269 de 2005. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, no caso de proteína, né? Se a gente pegar essa RDC lá de proteína, ela mostra lá que o consumo diário máximo seria 50 gramas. Isso não se aplica ao esporte. Então, vai ter que se fazer algum ajuste nesse sentido. E aí aqui a gente tem a instrução normativa 28, que é aquela que eu falei, né? Que estabelece ali os limites máximos e mínimos e também contém nela a lista de constituintes que podem ser utilizados nos suplementos alimentares, tá? Então, no artigo 2 dessa instrução normativa, no anexo 1, tem a lista de constituintes autorizados, aqui para uso, né, de suplementos alimentares, exceto aqui para lactentes e crianças de primeira infância, ou seja, exceto para crianças de 0 a 3 anos. Para crianças de 0 a 3 anos, os constituintes autorizados estão no anexo 2. E os anexos 3 e 4, eles são importantes para a gente, por quê? Porque é neles que a gente tem os limites mínimos dos nutrientes e os limites máximos. Então, se eu quero saber o limite mínimo de proteína, é nesse que eu vou. Se eu quero saber o limite máximo, é no anexo 4 que eu vou. Se eu quero saber o limite mínimo de creatina que tem que ter num suplemento, é aqui que eu vou. Se eu quero saber o limite máximo de creatina, é no anexo 5 aqui, ok? Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente entender, né, como é que está isso lá. Então, por exemplo, proteínas, né, os suplementos proteicos estão entre os mais comercializados e mais utilizados pela população, né? Então, são suplementos importantes para a gente. E aí, o que a gente observa aqui, ó, né? Aí tem várias faixas etárias, né? Então eu destaquei aqui a faixa etária de adultos, que é onde se encaixa melhor pensando na questão do esporte. Então, qual que seria a quantidade mínima por porção que tem que ter no suplemento proteico, de acordo aqui com a Anvisa? Então, a quantidade mínima é 8,4 gramas de proteína, tá? E qual que seria a quantidade máxima? Aqui, ó, não foi estabelecido, tá? Então não foi estabelecido. Aí dá até uma liberdade para os suplementos esportivos trabalhar com a quantidade máxima aqui, de acordo com aquilo que a literatura recomenda para atletas esportistas. Como eu disse para vocês, ó, na RDC 269, aquela de 2005, que determina a injeção diária para adultos, o valor lá de proteína é 50 gramas. Né? Isso para esportista não é adequado. Se a gente pegar um atleta de 50 quilos, o mínimo que deveria consumir é 60 gramas de proteína, que dá 1,2 gramas por quilo de peso. Além disso, existe na resolução da instrução normativa 28, no anexo 5 aqui, uma lista de alegações, ou seja, né, chamamentos que o fabricante pode colocar no rótulo. Então, por exemplo, ele pode colocar lá que o alimento é fonte de proteína, ele pode colocar lá que o alimento, que as proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos. Se ele quiser colocar qualquer uma dessas frases aqui, ele precisa de atender esses critérios. Quais são os critérios aqui? Que a quantidade de proteína atende os valores mínimos. Ou seja, se tiver 8,4 gramas por porção, ele pode escrever que o alimento é fonte de proteína ou que as proteínas auxiliam na formação de músculos e ossos. Além disso, além de atender essa quantidade mínima, ele coloca aqui, né, a instrução coloca que
a quantidade de aminoácidos essenciais por grama de proteína do produto, né, tem que atender os valores estabelecidos na proteína de referência conforme o anexo 7. Então, lá na instrução normativa também tem um anexo 7, onde você tem lá um perfil de aminoácidos, né, considerando os aminoácidos essenciais, com a quantidade mínima de aminoácidos essenciais por grama. E aí a proteína tem que atender. Isso é legal. Por quê? Porque além de ter uma quantidade mínima de proteína, você tem que ter qualidade. Saber se o pessoal vai cumprir isso na prática, né? Agora, se por outro lado o sujeito quiser colocar no rótulo lá alto conteúdo de proteína, ou rico em proteína, ou alto teor de proteína, aí ó, a porção tem que fornecer o dobro dos valores mínimos, ou seja, em vez de 8,4, 16,8 gramas de proteína por dose. Nos suplementos proteicos esportivos, né, isso é bastante comum, né? Geralmente as doses de proteína, se você pegar, por exemplo, o whey, geralmente fica acima de 20 gramas por porção. Então, atenderia isso aqui tranquilamente. E mantém essa questão da qualidade, de fornecer, né, os aminoácidos essenciais por grama de acordo com a proteína de referência. Então, pode escrever lá, rico em proteína. Tá? Em relação a carboidratos, ó, o valor mínimo é 19,5 gramas de carboidratos. Tá? Pensando aqui no adulto de novo. E também não tem valor máximo estabelecido, o NE não estabelecido. E na resolução 269 não tem IDR para carboidrato. Tá? Então, no mínimo, vai ter que ter 19,5 gramas por porção. Quando a gente pega maltodextrina, dextrose, palatinose, esses valores aqui geralmente a gente encontra. Tá? Em relação aos carboidratos, tem algumas alegações permitidas. Então, por exemplo, é permitido colocar no rótulo: os carboidratos auxiliam na recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes. Para eu colocar essa alegação, eu tenho que atender esses dois critérios aqui. Ó. Primeiro, a quantidade de carboidratos metabolizáveis, né, tem que ser no mínimo o valor recomendado lá, que é 19,5 gramas. E ainda eu tenho que colocar essa informação aqui, ó, né? Uma informação sobre o consumo na dose de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corpóreo, nas primeiras 4 a 6 horas após o exercício extenuante. Isso tem que constar no rótulo. Ou seja, porque quando a gente pensa em recuperação muscular, né, lembra lá da aula de carboidrato e das recomendações. Quando a gente precisa fazer uma recuperação muscular muito rápida, pensando nas reservas de carboidrato, no glicogênio muscular e hepático, por exemplo, quando o sujeito treina de manhã e à noite, tem 2 etapas da competição no mesmo dia, ou uma etapa a cada dia, com menos de 24 horas para recuperação, existe uma recomendação de você fornecer de 1 a 1,2 gramas de carboidrato entre 4 e 6 horas após o exercício para acelerar a ressíntese do glicogênio muscular e hepático e, consequentemente, restabelecer as reservas para a próxima etapa de competição ou para o próximo treino. Então, ele está dizendo que você tem que colocar isso aqui no rótulo também. Mas isso aqui isso aqui é só para atleta mesmo em condições especiais. Eu já não gostei tanto dessa recomendação, tá? Além disso, existe aqui alegações que podem ser colocadas para produtos que forneçam carboidratos e eletrólitos, né, como as bebidas esportivas. Então, pode-se colocar lá: auxilia a manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos e no desempenho de exercícios físicos de resistência. Para colocar essa alegação, o carboidrato tem que ser a principal fonte de energia do produto, né? Considerando uma bebida, ele tem que ter no mínimo 80 quilocalorias por litro, que é uma quantidade pequena, né? Se a gente for pensar em carboidrato, isso daria 20 gramas de carboidrato num litro. 20 gramas de carboidrato num litro é 2%, né? Uma solução a 2% de carboidrato é muito pouco concentrada. Como repositor energético não estaria bom, tá? Mas pode ter até 350, aí já dá para chegar num valor mais adequado. No mínimo 75% da energia do produto tem que vir de carboidrato, tá? E além disso, como se trata de carboidratos e eletrólitos, tem que ter o que? Sódio, tá? Na concentração de 460 miligramas por litro até 1150 miligramas por litro. Se a gente pegar a Gatorade, que é uma bebida esportiva, né, que todo mundo conhece, ele vai ter nessa faixa aqui, ó, de 460, 500 miligramas por litro, tá? Geralmente o pessoal não coloca valores muito altos como 1.000, 1.100, não, porque a palatabilidade piora muito.
E nessa concentração aqui já está dentro da faixa recomendada de reposição de sódio. Além disso, o produto pode apresentar osmolaridade de 200 a 330. Então, ele pode ser um produto isotônico ou pode ser um produto hipotônico também, né? Abaixo de 270 a gente já considera hipotônico. Por outro lado, se eu quiser colocar no rótulo lá que o produto é isotônico, eu tenho que atender às mesmas condições anteriores. O que muda? A osmolaridade. Agora a osmolaridade precisa de ser de 270 a 330 para ficar semelhante ao plasma sanguíneo, tá? Aí no caso, né, se o sujeito colocar carboidrato ou outra coisa, vai ter que trabalhar com quantidades maiores, tá? E a gente tem outros nutrientes que, né, ou substâncias que também estão previstas nessa resolução e que têm utilização no esporte. Então, por exemplo, leucina, que é um dos aminoácidos de cadeia ramificada, que tem sido bastante investigada na literatura, né? E a gente tem observado aí os estudos mostrando que, de fato, ela é um aminoácido que estimula a mTOR e favorece a síntese proteica. Então, um suplemento de leucina tem que ter aqui, considerando a faixa etária de adultos, né, no mínimo 409,5 miligramas. Né, é uma coisa estranha, esses valores estão picados assim. Em relação à glutamina, não tem valor mínimo estabelecido, a L-carnitina também não. Em relação à creatina, que é um dos suplementos mais estudados no ambiente esportivo, e com alta evidência científica de melhora no desempenho físico, o mínimo é 3 gramas, tá? Ou 3.000 miligramas. E a cafeína, o mínimo é 75 miligramas. Aqui mudou, porque antes a cafeína era valores maiores, agora se permite o uso de valores menores de cafeína, com outra finalidade que não seja melhor do desempenho físico, é só para aumentar o estado de alerta, tá? E aqui os valores máximos. Então, a leucina 409,5 mínimo e o máximo 5,6. 409 é um valor um pouco baixo, né? A gente já viu que para a gente ter os efeitos da leucina precisa de valores maiores. A ISSN fala de pelo menos 0,7 gramas na refeição, mas na literatura o valor mais comum é 3 gramas, né? Ou seja, 3.000 miligramas. Aí você pode considerar aquilo que já está sendo fornecido na dieta com a suplementação, tá? A glutamina, o máximo é 5 gramas, que é o valor mais investigado, embora a glutamina tenha evidência científica muito pequena no esporte, tá? Talvez no ambiente clínico pode ser utilizada aí para recuperação intestinal e tudo mais. A L-carnitina até 2 gramas, tá? Mas também as evidências são baixas para a L-carnitina. E a creatina, olha que curioso, o mínimo é 3 e o máximo é 3. Embora a dose mais investigada na literatura com a creatina é 5 gramas. A Anvisa ela bate o pé nessa dose mais baixa, porque é a dose mínima que se mostra algum efeito. Né? Então ela entende o seguinte, para que o sujeito vai consumir mais do que isso, e com essa quantidade ele possivelmente já vai ter o benefício do efeito positivo dela. Tá? E no caso da cafeína, ó, por dose, o mínimo é 75 e o máximo 200. Tá? Antes se permitia até 410. Aí a gente tem algumas alegações específicas. Então, por exemplo, a cafeína pode-se colocar no rótulo. A cafeína auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração. Tá? E isso daqui, para se colocar essa alegação aqui, basta que tenha os valores mínimos, ou seja, 75 miligramas, que é um valor que para efeito ergogênico em termos de desempenho físico normalmente não é suficiente. Agora você pode colocar no rótulo que a cafeína auxilia no aumento da capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência. Aí só pode colocar isso em produtos, né, que forneçam quantidade de pelo menos 200 miligramas aqui por dose. Tá? E além disso, em relação à cafeína, é permitido que se faça uma recomendação diária de 400 miligramas, só que isso é exclusivo para atletas. Tá? E desde que a dose individual não ultrapasse 200 miligramas. A gente já viu vários estudos onde se utiliza aí 5 miligramas. Talvez a dose mais estudada de cafeína seja essa, 5 miligramas por quilo de peso. Se você pegar um sujeito de 80 quilos, a dose para ele poderia ser aí 400 miligramas. Né? Mas na literatura a gente vê de 3 a 6 miligramas como uma dose, aí, uma faixa de dose recomendada para a cafeína. 3 miligramas, né, se você pegar um sujeito aí de
de 60 quilos, 180 miligramas, uma cápsula de 200 já seria o suficiente para se ter o efeito. Em relação à creatina. Em relação à creatina, pode-se colocar o seguinte, ó, a creatina auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade. Para isso, tem que atender os valores mínimos. Lembrando que o mínimo e o máximo é a mesma quantidade, ou seja, pelo menos 3 gramas por dose. Na verdade, você não pode colocar mais de 3 gramas por dose no caso da creatina, né, de acordo com a Anvisa. Ainda aqui nessa resolução 243, no artigo 22, ó, ela determina aqui que fica estabelecido o prazo de 60 meses para adequação dos produtos. Então, ela foi publicada aqui em julho de 2018, a gente tem que contar 5 anos para frente, né? Então, até 2023 aí para se ter essa adequação. Ou seja, nós ainda estamos num período de adequação, então o fabricante ainda não precisa atender todas as normas, tá? Aqui é colocado no inciso primeiro aqui, ó, que a adequação dos produtos de que trata o CAPT da resolução deve ser feita de maneira integral, ou seja, em ato único. Se eu tenho lá, eu sou um fabricante de um suplemento de whey, se eu já vou atualizar de acordo com essa legislação aqui, eu tenho que fazer todas as mudanças que a legislação pede uma vez. Eu não posso alterar uma parte e deixar outra, não. Tá? Mas as empresas ainda têm tempo, então a gente pode encontrar no mercado produtos que estejam adequados a essa legislação ou que estejam ainda adequados à legislação anterior. Quando a gente pensa em suplementar ou não suplementar, algumas coisas precisam ser pensadas, né? Então, primeiro, né, aqui a gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, quando ela lançou o primeiro posicionamento dela, que tratava de suplementação e nutrição no esporte, ela colocou essa frase aqui, ó, e ela é muito válida ainda hoje. Ela colocou assim, ó, uma alimentação balanceada e de qualidade, a não ser em situações especiais, atende às necessidades nutricionais de um praticante de exercícios físicos, inclusive atletas em nível competitivo, tá? O que dispensaria o uso de suplementos alimentares. Se a gente for observar na prática, a maioria dos atletas, ou mesmo esportistas, né, e aí principalmente os esportistas, podem conseguir todos os nutrientes que precisam a partir da dieta. É lógico que tem algumas coisas que são específicas, né? Então se a gente pensar assim, será que dá para fazer suplementação de cafeína por meio de café? Quando a gente for discutir cafeína, vocês vão ver que é um pouco mais complicado de fazer. E de creatina? Já não dá. Não dá para fazer, porque aí você teria que consumir fazer um consumo de carne muito elevado no dia. Então alguns suplementos não tem jeito, você tem que fazer a suplementação mesmo. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em proteína, você tem uma diversidade enorme de alimentos com boa concentração de proteína que você pode, né, prescrever ali no plano alimentar e atender as necessidades do sujeito. Um outro aspecto que é relevante e deve ser considerado, que inclusive a Agência Mundial Antidoping vive alertando sobre isso, é que o uso de suplemento, né, ele é uma preocupação em diversos países por causa da regulamentação. Nós temos a Anvisa no Brasil que regulamenta, mas a gente sabe que do ponto de vista de fiscalização, isso funciona de maneira precária, né? A UADA ela fez uma pesquisa pegando suplementos de vários países, né? Inclusive assim, países de primeiro mundo, Inglaterra, França, tá? Holanda, Estados Unidos, Alemanha. Em todos os países eles encontraram algum suplemento com substância proibida, tá? Em todos. Então, assim, num país que a fiscalização ainda é mais precária, como o Brasil, isso fica mais grave ainda, né? E aí ela coloca, assim há casos em que os ingredientes apresentados nos rótulos não correspondem integralmente àqueles presentes no suplemento. Porque se tiver escrito no rótulo lá que tem uma substância proibida, você já olha e já não vai usar aquilo, porque aquilo, se o sujeito for um atleta que compete sob o código antidoping, ele poderia cair no exame antidoping, né, e aí ter a vida dele totalmente complicada. Né? E o problema é que em alguns casos você tem substâncias proibidas no produto, só que não está declarado, né? Se coloca como contaminantes, ou seja, produtos, substâncias que estão ali que não deveriam estar. E aí o sujeito consome aquele, né? Imagina o sujeito consome lá um suplemento de whey e depois, na hora que vai ver, tinha esteroide anabolizante, o sujeito faz exame antidoping e aí dá o exame dá positivo. E aí para você resolver essa questão ela é muito complexa, né? Inclusive o nutricionista, o que ele deve fazer quando ele vai prescrever para atleta que compete sob o código antidoping? O ideal, primeiro, o atleta tem que saber desse risco, ele tem que estar ciente.
Inclusive, ele tem que assinar um termo, né? Faça um termo que ele entende, que ele compreende esses riscos e que ele sabe que há potencialmente o risco de ter substância proibida no suplemento. E o ideal é fazer o quê? Sempre comprar 2 potes do mesmo produto, do mesmo lote. Um para usar e um para guardar. Se houver algum exame antidoping que der positivo e se desconfiar que foi pela suplementação, você tem um pote lacrado que você pode encaminhar para um laboratório para fazer análise para ver se realmente tinha alguma substância contaminada. Então, evita-se o máximo possível o uso de suplemento com o atleta. Tá? Na resolução 243 da Anvisa, no artigo 7º, ela coloca lá, não são permitidos na composição de suplementos alimentares, substâncias consideradas como doping pela Agência Mundial Antidoping. Então, ela já está alertando também. Então, se algum fabricante fizer e você provar que no produto dele tem, ele vai ter que responder, inclusive, perante a Anvisa, tá? Porque isso não é permitido. O colégio americano, o position dele, ele também faz alerta sobre isso, porque ele coloca que vários atletas que competem sob o código antidoping têm que ficar alerta em relação ao consumo de suplementos. E aí ele destaca aqui que, às vezes, o fabricante coloca algumas alegações que induz a pessoa a comprar porque dá a impressão que aquele produto é mais seguro. Então ele coloca aqui, às vezes você tem a alegação de 100% puro, grau farmacêutico, livre de substâncias banidas, produto natural saudável, tá? Isso não é garantido de que o produto, não é garantia de que o produto é livre de substâncias banidas. Então pode estar escrito lá que é 100% puro, mas tem um contaminante. E o colégio americano ainda coloca, né, que os nutricionistas, os profissionais envolvidos com o esporte, mas principalmente aqui os nutricionistas esportivos, devem auxiliar os atletas, né, levando até os atletas informações de qualidade, falar sobre os suplementos para os atletas, falar qual é o nível de evidência daquele suplemento, que tipo de dose que pode ser utilizado, dos riscos, né? Então, o nutricionista esportivo ele tem que dar uma assistência para o atleta e escolher junto com o atleta se vai usar ou não o suplemento, avaliar o custo-benefício daquilo ali e os possíveis riscos também, tá? Uma outra questão que é importante em relação, quando a gente vai decidir se vai suplementar ou não, é em relação às pesquisas, né? Primeiro, as pesquisas, elas não acompanham os lançamentos. Então, o suplemento alimentar, né? Aí pensando nos suplementos esportivos, são considerados alimentos. Então, eles não precisam de passar por pesquisa como passa um medicamento. Aí o sujeito pega lá, mistura 5, 6 tipos de proteína diferente e coloca no mercado. Se aquilo ali é melhor do que uma proteína isolada, eu só posso responder essa pergunta se eu testar cientificamente, por meio de pesquisa. Então a gente tem muito produto no mercado que não tem pesquisa nenhuma sobre ele, tá? Então a maioria das pesquisas disponíveis refletem também os efeitos a curto prazo, até porque trabalhar no longo prazo é difícil, né? E aí quais são os efeitos crônicos de uso de qualquer suplemento, né? Então a gente tem essas dúvidas, tá? A Anvisa também coloca, né? Porque quando ela tinha colocado lá na primeira portaria dela, ela falava que os suplementos esportivos eram para praticante de atividade física. E depois ela excluiu, né, e colocou que não era para praticante de atividade, é só para atleta, para tentar limitar. Por quê? Porque ela considera que uma dieta balanceada, diversificada, é suficiente para atender as necessidades nutricionais de praticante de exercício físico. Visa se tratar dos indivíduos que praticam atividade física de forma regular ou esporádica, com o objetivo de promoção de saúde, recreação, estética, aptidão física, condicionamento físico, inserção social, desenvolvimento de habilidades motoras ou reabilitação orgânico-funcional. Então, pensando nos esportistas, né, nas pessoas, principalmente no pessoal que está nas academias, a maioria não necessitaria de suplementos, tá? Embora alguns, como eu disse, alguns são muito específicos e não tem como ter o benefício daquela substância se não for por meio de suplementação. Como a creatina, a gente vai ver outros também. Então, né, em relação à questão da segurança dos suplementos, a gente tem 2 pontos importantes. O primeiro é a questão da qualidade. E aí a qualidade a gente pode dividir em 2. Primeira, a composição. Será que aquilo que está declarado no rótulo é o que está dentro do produto? Em relação, aí eu estou pensando em relação aos nutrientes. Então, assim, está falando que tem 80% de proteína. Será que tem 80% de proteína? Está falando que essa proteína que está lá é whey. Será que essa proteína que está lá é whey mesmo? Está falando que tem 10 gramas de carboidrato. Será que tem só 10 gramas de carboidrato? Então, a gente já viu avaliações feitas aí pela Anvisa, pelo IMET, pelo Proteste, mostrando
que a composição que estava no rótulo não batia com aquilo que estava no produto. Então, esse é um problema, né? As empresas precisam melhorar essa qualidade. E o segundo, em relação à qualidade, é a presença de substâncias proibidas, né? Que aí aumenta o risco de doping e de prejuízo à saúde também. E por outro lado, em relação à segurança, a gente tem a questão do uso inadequado, o uso sem orientação profissional. Então o sujeito compra lá um pote de whey e começa a colocar aquilo na dieta de qualquer maneira, em qualquer quantidade, e aí pode ter efeitos deletérios na saúde pelo consumo excessivo, né? Seja o whey, seja qualquer suplemento esportivo, tá? Então, se você consumir uma dose enorme de cafeína, você pode ter problemas. Se você consumir uma dose enorme de creatina, você pode ter problemas também. Então, fazer um uso adequado, fazer um uso com orientação profissional. Porque aí, aqui você já está o quê? Fazendo com que o produto seja mais seguro, porque o sujeito vai usar no momento certo, na quantidade certa, para a atividade física certa, né? Então, a gente tem essas questões. E além disso, ó, né, aqui é um site lá canadense que trata de ética em esportes, e eles investigaram e observaram que 87% das pessoas, né, dos atletas, disseram que faziam uso de suplemento. Então, assim, é muita gente, né? E aquela questão que a gente já discutiu um pouco, né? Então, você tem aqui 19,8% sendo orientados, aconselhados aí por amigos, por familiares, 13,5% por treinadores, por colegas de times aqui, ó, apenas 4% por médico e 0,8% por nutricionista. Então, mesmo num país, né, de primeiro mundo como o Canadá, você vê que a orientação profissional também ela não acontece da maneira que deveria. Então, é um problema mundial que a gente tem. Além disso, eu destaco aqui ó, que em 2015, nos Estados Unidos, eles observaram que aproximadamente 23 mil, ocorreram 23 mil entradas, visitas, né, no departamento de emergência relacionado ao uso de suplementos. Tá? Aí, vários tipos de suplementos. Então, é uma coisa grave, importante, que a gente precisa ficar atento. O Comitê Olímpico Internacional, com esse conjunto enorme aí de pesquisadores, são grandes pesquisadores na área de nutrição esportiva, lançou esse consenso aí sobre suplementação, e nesse consenso eles eles tentaram investigar quais seriam os suplementos que de fato têm boa evidência científica para que a gente poderia usar com mais tranquilidade, tá? E para determinar como que eles iriam classificar se o suplemento tem boa evidência científica, eles usaram essa pirâmide aqui, ó, que mostra diversos tipos de estudos e quanto mais no topo da pirâmide, mais relevante é. Então, eles colocaram aqui no topo da pirâmide meta-análise e revisão sistemática e estudos controlados. Então, por exemplo, se você pesquisar sobre a creatina, tiver muita meta-análise, revisão sistemática e estudos controlados mostrando efeito positivo, então isso diz que ela tem uma boa evidência científica. Agora, se eu tenho só estudos de caso, opiniões de pessoas, né, que são expertos no assunto, ou informações anedóticas sobre o suplemento, isso significa que o nível de evidência científica dele é baixo, tá? E aí eles chegaram em 5 suplementos, que é o que a gente vai estudar aqui um a um detalhadamente, que eles consideram que tem um bom nível de evidência científica, que são suplementos aqui que diretamente melhoram a performance esportiva. Então, o primeiro deles é a cafeína, tá? Aqui essa tabela é do artigo, então eu aconselho a pegar o artigo e ler na íntegra, tá? Essa tabela ela faz um resumo, né, da cafeína. A gente vai ver na sequência os outros suplementos e também tem um resumo. Eu não vou me ater a nenhuma questão aqui, mas de modo geral, o que a gente tem? Uma visão geral, o mecanismo de ação, o protocolo de uso, né, indicando a quantidade que deve ser utilizada, o impacto que tem no desempenho físico, né, e algumas considerações e efeitos adversos, potenciais efeitos adversos. Então, esse aqui é um pequeno resumo. Como a gente vai estudar cada suplemento separadamente, eu não vou destrinchar isso aqui agora não, mas isso aqui já serve de base para vocês começarem a entender como que esse suplemento funciona. Então, a cafeína foi o primeiro que está aqui, que foi mostrado que tem boa evidência científica, inclusive estava naquela resolução anterior da Anvisa, né? Depois, creatina. Eu acredito que a creatina seja o suplemento mais estudado, que tem mais trabalho publicado na literatura, tá? Depois, nitrato. Nitrato já é mais novo, mais recente, mas já tem bastante trabalho publicado, né?
Normalmente o nitrato é utilizado a partir do suco de beterraba, e aí é uma coisa interessante, né? Porque é um alimento mesmo, né? Então você está pegando um alimento, embora ele foi minimamente processado ali, que você pegou a beterraba e transformou em suco, pode ser utilizado. Embora, né, existe alguma dificuldade de se fazer o uso caseiro disso. Depois, quando a gente for discutir nitrato, eu falo sobre isso. E aí a gente tem, então eu falei de três, né? A cafeína, a creatina, o nitrato, e agora a gente tem os últimos dois, que são dois tamponantes. Um é um tamponante extracelular, que atua no sangue, que é o bicarbonato de sódio, que inclusive a indústria de suplementos ela não tem ainda interesse, porque o custo dele é muito baixo, tá? Mas ele tem alguns problemas em relação a distúrbios gastrointestinais, algumas pessoas sentem isso afeta muito o uso do bicarbonato, mas é um tampão extracelular que vai ajudar a tamponar o pH intracelular, porque na verdade, né, lembrem lá da aula de metabolismo, que quando o sujeito começa a fazer exercícios mais intensos, onde a glicólise lática é ativada, ou do metabolismo glicolítico é bastante ativado, a gente tem a formação de lactato e tem também um aumento da concentração de íons H+, no meio, que vai fazendo com que o pH vá diminuindo. E a acidificação desse pH intramuscular é um dos principais fatores que levam à fadiga muscular, por diversos motivos. Mas, então, o que se quer aqui? Se quer que esse pH intramuscular ele permaneça mais elevado, ele não diminua tão rapidamente. Por isso, a utilização de tampões. Um tampão extracelular é capaz de ajudar no tamponamento intracelular, como o bicarbonato, tá? E tem estudos mostrando isso claramente. E o último é um outro tamponante, só que dessa vez atua intracelular. Na verdade, a substância em si, que é suplementada, ela não é tamponante, que é a beta-alanina, que é um aminoácido, né? Um aminoácido não proteinogênico, não é utilizado na síntese proteica. A beta-alanina é consumida com a finalidade de se aumentar a produção de uma outra proteína, tá? Que é chamada carnosina. A carnosina, ela sim tem efeito tamponante. Então eu consumo, faço suplementação de beta-alanina para aumentar a concentração intramuscular de carnosina. E aí, aumentando o estoque de carnosina intramuscular, eu teria uma capacidade tamponante maior, de modo que ao iniciar exercícios intensos, eu teria uma redução mais leve no pH intramuscular e, consequentemente, eu poderia, com isso, retardar o processo de fadiga ou aumentar a tolerância ao exercício, tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui. Então, esses 5 suplementos que eu destaquei aqui são suplementos que a gente vai dar ênfase nas outras aulas. Vou fazer uma aula para cada suplemento, tá? E aí vocês podem, de início, já pegar esse artigo também e dar uma lida nesse artigo, ok? Um abraço a todos.